pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Girlaine Silva, sou negra e estou trajando vestido verde. Me tirem uma dúvida aqui, quem aí gosta de viajar? Eu amo e eu acredito que a maioria de vocês também. Então, apertem os cintos e venham comigo, porque hoje vamos fazer uma viagem pela atmosfera. Observem essas notícias sobre viagens espaciais. Olha, gente, deve ser muito legal poder ir ao espaço. E as paisagens? O que será que eles veem no caminho? Ô, vontade! Aliás, qual é o caminho percorrido por uma nave espacial? Bem, olhem comigo a figura. Quando a gente pensa, para responder essa pergunta, a gente precisa pensar na estrutura do planeta. O planeta Terra é formado por 3 camadas: núcleo, manto e a crosta terrestre. O núcleo é a camada mais interna. Se vocês pensarem no abacate partido, né, como se o núcleo fosse a sementezinha daquele abacate. O núcleo da Terra é formado basicamente por ferro. O manto é a camada intermediária, que é formada por rochas em estado pastoso, né? E muitas vezes, com os movimentos das placas tectônicas, essa rocha pastosa, né, que a gente conhece como magma, é expelido, chega na superfície no que a gente conhece como erupções vulcânicas, né? O magma seria a lava dos vulcões. E mais na superfície nós temos a crosta terrestre. A crosta terrestre é a camada mais externa, vamos pensar ali na casca do abacate, e é a camada mais importante para os seres vivos porque é nessa camada que eles vão estar vivendo, inclusive a gente. Bem, a crosta terrestre, né, a superfície terrestre, ela ainda é dividida em 4 ambientes: litosfera, hidrosfera, atmosfera e biosfera. Bem, a litosfera é aquele ambiente composto por rochas, né? Então as pedras, o solo, montanhas, tudo isso compõe a litosfera. Hidrosfera vem de água, né? Então tudo que está relacionado à água pertence à hidrosfera. Mares, rios, lagos, oceanos. A atmosfera é a camada de gases que envolve o nosso planeta, o ar, né? A atmosfera. E a biosfera, gente, são os seres vivos, que inclusive cabe a gente deixar claro que eles interagem, eles necessitam interagir com todos esses outros ambientes para garantir a sua sobrevivência. Bem, numa viagem espacial, uma nave vai estar saindo da superfície terrestre e para chegar até o espaço, ela vai passar pela atmosfera. Gente, são praticamente 1000 quilômetros de temperaturas absurdas, né, até chegar no destino final. Então, se esse caminho é pela atmosfera, é dela que a gente vai falar agora, né? A gente vai conhecer um pouquinho mais sobre a atmosfera, porque esse é o caminho que a nave espacial vai percorrer. Observem comigo. A atmosfera é dividida em 5 camadas, ela é dividida em 5 camadas. Troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Observem na figura que cada uma dessas camadas tem características que são próprias de cada uma delas. Vamos conhecê-las. A primeira camada é a troposfera, é a camada mais próxima da superfície terrestre, vai possuir aí em torno de 6 a 17 quilômetros de altitude. A sua temperatura varia entre menos 60 e 40 graus Celsius e dada a sua composição, gente, dá uma olhadinha ali no slide, composição química, contendo 21% de oxigênio, é a camada mais própria, né? Inclusive a única camada própria para os seres vivos que dependem, né, desses gases. Mas é importante a gente dizer também que a concentração desses gases varia com relação à altitude, né? Então, por exemplo, lugares de grandes altitudes como o Monte Everest, em lugares assim, a concentração desses gases vai estar diminuída, né? É na troposfera também que a gente tem a maior parte das interferências antrópicas, né, que é o homem interferindo ali,
como é o caso de balões meteorológicos, os aviões atingindo essa camada, né? E é nela também que vão ocorrer os fenômenos meteorológicos, como chuva, ventos, furacões, enfim. A segunda camada é a estratosfera. A estratosfera é a segunda camada que vai ter em torno aí de 50 quilômetros, vai se estender, né, em torno de 50 quilômetros a partir da superfície. A movimentação do ar nessa camada ocorre de forma horizontal, né? E a forma como ela interage com a troposfera vai ser importante para determinar a concentração dos gases em toda a atmosfera. Nessa camada, gente, apenas aviões supersônicos, que são aviões especiais, né, com maior velocidade, conseguem atingir. Bem, a estratosfera, ela detém cerca de 90% de todo o gás ozônio que tem na atmosfera. E vem daí a sua principal importância. Observem a figura. A camada de ozônio é uma cobertura gasosa que vai filtrar os raios ultravioletas que são emitidos pelo Sol, né? E quando ela filtra, ela evita com que raios nocivos atinjam a superfície terrestre, né? Impedindo aí um aumento exacerbado da temperatura do planeta e também nos protegendo contra doenças que são causadas por essa radiação, como é o caso do câncer de pele. Gente, a parte triste dessa história é que essa camada vem sendo destruída por substâncias como clorofluorcarbonetos, né? Essas substâncias, elas são utilizadas em agrotóxicos, aerosóis, gases de geladeira, né? O que coloca a nossa saúde e também a saúde do planeta em risco, né? Então é importante se pensar em formas de diminuir a liberação desse gás na atmosfera. Bom, a próxima camada é a mesosfera. Gente, a mesosfera é uma camada que se estende a cerca de 80 quilômetros de altitude a partir da superfície terrestre, possuindo aí uma espessura de cerca de 35 quilômetros. Essa camada é muito pouco estudada, nenhum avião consegue atingir essa camada, né? E ela possui baixas temperaturas, que vão entre menos 10 a menos 100 graus Celsius, considerada então a camada mais fria da atmosfera, né? Essa camada, quimicamente falando, ela é extremamente rarefeita, com baixa concentração de gases, por isso, né, existe uma alta incidência de radiação ultravioleta nessa camada. De qualquer forma, embora seja uma camada rarefeita, os gases que estão ali presentes, eles são densos o suficiente para quê? Quando meteoros atingem essa camada, eles sofrem o atrito desses gases e eles são rapidamente vaporizados, como vocês podem ver, gente. É por isso que a gente não consegue entrar, né, não consegue atingir a superfície terrestre, porque eles são rapidamente vaporizados devido a esses gases densos presentes na atmosfera. A camada seguinte é a termosfera, né? É uma camada que se estende até 600 quilômetros de altitude, sendo a maior camada da atmosfera. A temperatura, né, dessa camada, ela varia conforme a altitude devido à radiação solar, podendo chegar a 2.500 graus Celsius. No entanto, gente, é uma camada extremamente rarefeita e por isso esse calor ele não é propagado, porque as moléculas estão tão distantes que não tem contato, né, para propagação desse calor. A sua composição nessa camada é influenciada tanto pelas marés da Terra, né, atinge 600 quilômetros de altura, também como as ondas nas camadas mais baixas da atmosfera. É nessa camada que vão ocorrer os fenômenos ópticos conhecidos como auroras polares, né, que acontecem nos polos do planeta, como vocês podem ver aí um exemplo de aurora boreal, né, que é um fenômeno extremamente bonito. E por fim, gente, a última camada, nós temos a exosfera, a interseção entre a atmosfera e o espaço sideral. É a camada mais externa, dado a sua distância, né, ela pode se estender até 1.000 quilômetros de altitude, sendo que a depender dos movimentos, né, da Terra com relação ao Sol
podem ter partes do planeta que vão atingir aí 500 quilômetros, tá? Essa camada, ela recebe muito mais influência da pressão do Sol do que da gravidade terrestre, né? Dada a sua distância. A temperatura pode chegar a 1000 graus Celsius. E, gente, olhem aqui a composição, não tem ar para a gente respirar na exosfera, tá? É nessa camada que vão orbitar os satélites artificiais, né? Para quem não conhece um satélite artificial, é só olhar aí na figura. Eles são extremamente importantes porque eles fornecem dados para navegação em GPS, internet, previsões meteorológicas e também, gente, imagina, lá de cima, eles fornecem imagens que são extremamente importantes para o estudo do nosso planeta. Quando a gente pensa numa viagem espacial, não é uma coisa tão simples, né? Como vocês viram, existem várias camadas que essa nave precisa transpor, cada uma delas com condições específicas de pressão, de temperatura, né? Então, quando se pensa numa viagem espacial, essa nave ela precisa estar preparada para transpor todas essas camadas. Ela precisa ter velocidade suficiente, ela precisa ter estrutura material suficiente para não sofrer nenhum dano com esses interferentes, né? Então, não é todo dia que o homem pode sair do planeta, é um assunto mais complexo, tá? Mas, como a gente gosta de complexidade, né? Como forma de vocês construírem um resumo do que vocês aprenderam até aqui, eu vou propor que vocês construam a missão espacial de vocês, tá? Mas fiquem despreocupados porque essa aqui é muito mais fácil do que uma missão oficial. Deem uma olhada no que vocês vão precisar. Bem, vocês vão precisar de caixa de papelão, tesoura, barbante, canudinho e palito. Vocês vão desenhar nave e 2 círculos no papelão e pintar do jeito que vocês quiserem. Vão colocar o palitinho no centro dos 2 círculos, fazer aberturas nas laterais da caixa. Vocês vão desenhar as camadas da atmosfera nessa caixa, né, considerando as características de cada uma delas e fazer furos ao longo dessa caixa. Depois vocês vão passar o barbante pelo canudinho, né, e ligá-lo à nave espacial, gente. E vocês vão obter um resultado parecido com esse. E agora é só levar o seu astronauta, que pode ser uma bolinha de papel, para o espaço, né? E aí é só girar aqui o botãozinho e tentar levá-lo até o espaço, gente. Só toma cuidado para o seu astronauta não ficar no meio do caminho, tá? E tentem, né, memorizar cada uma das camadas por onde essa nave vai estar passando, desde a troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera, que, como vocês viram, é a interseção entre a atmosfera e o espaço sideral, ok? Bem, a nossa aula já está se encerrando. Espero que vocês tenham aproveitado as dicas, tirem as dúvidas com o seu professor e no seu material didático. Bons estudos e até a próxima aula!